Olá, bem-vindo ao Minuto OAB. Hoje nós vamos comentar sobre a diferença entre o prazo penal e o prazo processual penal. Para diferenciar os dois é muito simples, basta saber um, o outro é totalmente ao contrário. Vou exemplificar para vocês. O prazo penal ele está previsto no artigo 10 do Código Penal. E o que ele diz? Para a contagem do prazo penal, inclui-se o dia do início e exclui-se o dia do fim. E o prazo processual penal? Está previsto no artigo 798 do Código de Processo Penal e ele é totalmente diferente. Aqui no prazo penal, inclui-se o dia do início e exclui-se o dia do fim. E no prazo processual penal? Diferente. Aqui inclui-se o dia do início, aqui já exclui-se o dia do início. Com relação à parte final, exclui-se o dia do fim e inclui-se o dia do fim. Essa é a diferença entre o prazo penal e o prazo processual penal. Além disso, aqui, previsão, artigo 10 do Código Penal e no prazo processual penal, artigo 798 do Código de Processo Penal. O prazo penal aplica-se na contagem do tempo de prisão, do tempo de pena, decadência, prescrição e extinção da punibilidade. Então, para a contagem desses institutos aqui, da pena da prisão, eu utilizo o prazo penal. E o prazo processual penal aplicam-se a todas as peças processuais. Se você vai fazer uma resposta à acusação, recurso em sentido estrito, enfim, todas as peças processuais são contadas a partir do prazo processual penal, salvo dois casos, tá? Duas exceções então, que são a queixa-crime e a representação. Porque a queixa-crime e a representação, o prazo delas é um prazo decadencial, que está ligado à decadência, que é contada através do prazo penal. Então, todas as peças processuais são contadas de acordo com o prazo processual penal, salvo queixa-crime e representação. E por último, para exemplificar a contagem do prazo, vamos fazer aqui de maneira bem simples a contagem do prazo de 10 dias, segundo o prazo penal e segundo o prazo processual penal, iniciando-se ambos os prazos no mesmo dia. O primeiro exemplo aqui, prazo penal, iniciando no dia 10. Segundo a regra do prazo penal, inclui-se o dia do início e exclui-se o dia do fim. Então, se o prazo começou no dia 10, eu incluo o dia do início. Então, dia 10 já começa a fazer parte do prazo. Então, dia 10 eu já vou contar. Então, 10 dias a partir do dia 10, segundo o prazo penal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, o último dia do prazo penal, dia 19. Inclui-se o dia do início, exclui-se o dia do fim. Agora, vamos fazer a contagem do mesmo prazo, iniciando no mesmo dia, de acordo com o prazo processual penal. Então, prazo processual penal, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do fim. O primeiro dia do prazo é dia 10, só que exclui-se o dia do início. Então, dia 10 eu não vou contar, porque eu vou excluir o dia do início. E o meu primeiro dia do prazo vai ser o dia subsequente, dia 11. Então, contando 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É o meu último dia do prazo. Essa é a diferença entre a contagem do prazo penal e prazo processual penal. Prazo penal inclui-se o dia do início, exclui-se o dia do fim. Enquanto que no prazo processual penal, eu excluo o dia do início e inclui-se o dia do fim. Espero que tenham gostado da aula de hoje e se ficou alguma dúvida, podem mandar um direct, uma mensagem que nós vamos procurar responder e esclarecer qualquer tipo de dúvida para vocês.